Olá, que Deus abençoe a sua vida. Chegando para mais uma reflexão. O tema de hoje é Lutando e Vencendo o Pecado. Texto de 1 Pedro 2, 21 a 25, que diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Tem como vencer o pecado? Você consegue evitar o pecado? Quem deve ser o nosso exemplo para que imitemos? O texto de 1 Pedro já nos diz: o nosso exemplo é Cristo, para que sigamos os seus passos. E na sequência vai dizer: ele não cometeu pecado algum. Todos nós não temos dificuldade de entender que Jesus, em toda a sua vida, não pecou. E o próprio autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 5, vai dizer que antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, quando ele se fez homem, mas sem pecado. Não temos dificuldade de entender também que no momento que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, ele entrou em nosso coração e os nossos pecados foram perdoados. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 1 Pedro 2,12. Não precisamos mais carregar a culpa pelos pecados que outrora cometemos. Louvado seja Deus, glórias a Deus por isso. Devemos saber também que além do perdão de nossos pecados, recebemos em Cristo uma divina semente ou uma nova natureza que nos possibilita vencer o pecado. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Na verdade, a presença do Espírito Santo na vida do crente provoca nele uma rejeição pelo pecado. É uma questão de natureza. Assim como uma ovelha não se sentirá à vontade no meio do lamaçal, aquele que se tornou participante da divina natureza de Cristo não se sente bem na prática e no ambiente do pecado. Não é natural mais pecar. Mas o pecado ainda nos persegue. Depois que aceitamos a Jesus como Salvador, não ficamos imunes ao pecado. Como diz em Hebreus 12:1, o pecado nos assedia tenazmente, ou seja, ele se agarra firmemente em nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que se agarra em nós, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em 1 João 1,8, o texto diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Amados, todos nós precisamos tomar uma decisão em relação ao pecado que requer um espírito de luta. Hebreus 12,4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O pecado é para ser resistido numa luta que chegue ao ponto de suarmos grandes gotas de sangue. Isso quer dizer intensidade na nossa resistência contra o pecado. Nessa luta contra o pecado, há 3 coisas que podemos fazer. Primeiro, evite pecar. Para alguns pode parecer absurda essa advertência, mas não é. O apóstolo João escreveu: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Essa é a advertência. Evite pecar. A primeira advertência contra o ato pecaminoso foi feita por Deus lá no Éden, a Caim. Gênesis 4:7.
Se você fizer o bem, Caim, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele diz que Caim podia evitar o pecado. É possível evitar o pecado? Sim, o texto nos afirma que sim, mas nem sempre conseguimos. Mas devemos procurar evitar sempre. E a segunda coisa nessa luta contra o pecado é confessar. Confesse os seus pecados. Continuando no que disse João, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas, para que nossos pecados sejam perdoados, então, é preciso confessá-los. E a garantia da nossa confissão é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7 e 9. E por fim, deixe o pecado. Evite pecar, confesse os pecados se os cometeu. E por último, deixe o pecado. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Devemos então, irmãos, fugir do pecado. Correr dele, evitar, lutar contra o pecado. Não pode ser comum um cristão pecar e continuar no mesmo pecado. Por isso Paulo orientou o jovem Timóteo: fuja, Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. É possível fugir do pecado? Hebreus 2,18 diz: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu, e ele venceu. Jesus é o nosso exemplo. Ele pode nos ajudar a vencer o pecado. Ele já passou por isso. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Você lute contra o pecado e vença o pecado a cada dia mais na sua vida. E consiga cada dia mais, então, santidade maior para o louvor e a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.